Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, para dar continuidade ao estudo do livro de Lucas. Hoje é o capítulo 12. A gente vai tentar também abordar os temas, algumas partes, mais importantes, mas lembrando a vocês, para que vocês continuem aí com o desafio diário de ler cada capítulo, Desde o dia 1 a gente está fazendo os vídeos, mas hoje a gente vai para o 12. Então convidamos você a ler o capítulo inteiro hoje e até o dia 24, um capítulo por dia, tá bom? Antes de começarmos também vamos fazer a nossa oração. Oremos. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse momento. Te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos dê ânimo para continuar, seguindo os teus caminhos, que não é fácil. Te pedimos que abençoe cada pessoa que assiste esse vídeo e que a palavra possa alcançar muitas outras pessoas. Amém. Esteja conosco nesse momento e fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, iniciando aqui o capítulo 12, fala de advertências e motivações. E aí eu vou ler para vocês alguns trechos e a gente debate um pouquinho, a partir do 1, tá? Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente a seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, e a esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês todos são contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Amém. Essa passagem aqui, ela aborda também um pouco do que a gente já tem falado nos vídeos anteriores, de que nada que a gente faça é oculto, Por mais que você esteja sozinho em casa, ou que você cochiche com o seu melhor amigo, apenas com ele, que você conte as coisas, Deus sabe de todas as coisas. E tudo no juízo, vai ser ali exposto. Então, é muito melhor quando você errar, você falar aquela pessoa que você errou com ela, ou não fofocar mais de alguém, ou não julgar as pessoas, porque tudo que a gente fala e faz é visto por Deus, e tudo isso será exposto no dia de juízo, E aqui também fala a questão de que nós valemos mais do que muitos pardais, Também tem uma passagem, eu não me recordo qual capítulo e livro, que diz, que que Deus cuida inclusive dos passarinhos, então muito mais a nós, Que Ele criou os passarinhos, Ele nos criou, e se Ele cuida e alimenta os passarinhos, por que não a nós? E aqui fala no versículo 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, não tenham medo. Então, não ache que Deus não está vendo a provação que você está passando, ou a doença que você está enfrentando, ou os problemas que você tem dentro da sua casa, porque Ele vê todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Então, se Ele sabe isso, imagino que Ele não sabe que passa pelo nosso coração, que passa pela nossa mente, aquilo que nos aflige, que nos deixa ansiosos, Então, que a gente tenha em mente que Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um tempo perfeito. Como o Michel falou, Ele não é pelo Cronos, O tempo dele é totalmente diferente da gente. Tanto que várias passagens falam, principalmente em Apocalipse, que um dia para nós é um ano para Deus, Então, que a gente possa ter esse tipo de pensamento. E aí ele diz, a partir do 8, do versículo 8, diz o seguinte: eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem os confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então, assim, não negue
Se você é cristão, se você acredita em Deus, não negue a Deus perante seus amigos, perante sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, não negue a Deus, porque aquele que nega Ele, Ele também, né, negará. Aquele que vira as costas para Ele, Ele vai virar também as costas. Não é porque Ele é ruim, não é porque Ele é autoritário, é porque simplesmente Ele nos ama tanto que Ele não vai nos forçar a acreditar nele, nos forçar a segui-lo. Então, não negue a Deus, porque a nossa fé, né, e a esperança em Jesus é uma das coisas mais bonitas que a gente pode ter. Às vezes a gente se orgulha por ter um carro e quer exibir o carro. Às vezes a gente se orgulha porque tem uma graduação, um doutorado, um mestrado, um emprego um concurso público que você passou. Se você se orgulha de demonstrar aquilo que você é, aquilo que você tem, por que não se orgulhar de dizer que você é filho de Deus, que você acredita em Deus? Que a gente possa sempre falar de Deus às outras pessoas, demonstrar que nós somos fiéis a Deus, que nós buscamos nos arrepender, né? Tudo isso é muito válido para Deus e Ele vai honrar. Amém. Certo? Amém. A partir do 13, fala da parábola do rico insensato, né? Que inclusive nós temos também aqui no canal um vídeo explicando a parábola do rico insensato. Então, convidamos vocês também a assistirem. Por isso que eu também não vou me aprofundar tanto, tá? Mas eu vou ler aqui um trechinho para vocês, né? A partir do 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E ele respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, né? E aí lá no finalzinho, no 20, ele diz, né? Porque fala de acumular riquezas. Eu acho que em outras bíblias tem até outro nome, né? Jesus reprova a avareza, não é esse daqui? Isso. Então, nesse trechinho aqui, dessa parábola, ele fala daquelas pessoas que gostam de acumular coisas, de ganhar muito dinheiro. Não é errado você ter dinheiro, mas o errado é você focar no que você tem, de você querer muita herança, de querer muito dinheiro, de guardar muita coisa, não, eu não vou ajudar alguém que eu posso ajudar porque eu quero economizar, eu quero guardar. E aí você acaba acumulando riquezas, que aí no finalzinho ele diz, né? No 20, contudo Deus lhe disse: Insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E aí no 21 diz: Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então você se preocupa mais em acumular dinheiro, bens, posses, imóveis, mas a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, aquele relacionamento que você tem que criar com Deus, você esquece, né? Você luta mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas que você terá tendo a vida eterna. Então, se você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, tem tempo para trabalhar em 2 empregos, mas não tem tempo para Deus, então isso aí você está errando muito, porque todas as coisas aqui da terra elas vão passar. O dinheiro passa, as casas vão, quando você morrer, vão ficar aí, né? Mas se você perder a sua alma, perder a sua salvação, você não vai ter nada. É como a gente já falou até em alguns outros vídeos, que se você, acho que foi até no vídeo dessa parábola, se você ficar doente, você pode ser rico. Se você ficar doente e Deus não quiser que você seja curado e aquela doença já estiver num estado avançado quando você descobrir, não vai ter o que fazer, o seu dinheiro não vai curar você, né? Então a gente tem que ter também muito isso em mente e não ser avarento. É isso aí, amados. A partir do verso 22 aí até o verso 34, ele desenvolve aí tudo que ele falou nessa questão da parábola. Ele fala a respeito da ansiosa solicitude pela vida. Ou seja, aquelas pessoas que anseiam ter coisas o tempo todo, aquelas pessoas que anseiam o poder, que anseiam um posto, uma graduação. Então Jesus ele fala, não adianta você ser ansioso, né? Então ele fala aqui que ele cuida dos pássaros, ele fala também que ele cuida das plantas, certo? Ele fala que não adianta você ser ansioso
por essa vida, porque a ansiedade não vai te ajudar em nada. Ao contrário, ela só te atrapalha. Ela causa problemas emocionais, ela causa problemas no estômago, ela pode te causar algum problema de pele, porque a ansiedade ela funciona desse jeito, tá? Então ele fala aqui, mesmo que se vocês forem ansiosos, você pode acrescentar 1 centímetro, 1 metro a você pode resolver de uma hora para outra. Não, então deixe tudo nas mãos de Deus, que quando você resolve tudo nas mãos de Deus, Deus vai cuidar de você, né? Então ele fala aqui sobre o alimento. Eu vou até falar para vocês aqui no verso 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Amém? Então ele fala aqui o que? Ele faz um resumo dessa parábola do rico insensato. Porque o que você tem que buscar são os tesouros do céu. O que você tem que buscar é a Deus todos os dias, todas as manhãs. Quando você acorda, o que você faz? A primeira coisa que você faz, você vai pegar o seu celular para mexer em mídia social, ou você já entrega a Deus as primícias do seu dia? Quando você, antes de você abrir os olhos e você perceber que acordar, você já dá graças a Deus porque você está vivo, você está respirando, você acordou, você abre os olhos, você enxerga. Então são inúmeras as bênçãos que Deus prepara para você enquanto você ainda dorme. Então o que você faz com a sua vida? Você está ansioso, quando você acorda, o que você faz primeiro é mexer no seu celular? É olhar a sua rede social? Ou é orar a Deus e agradecer, porque naquele momento você está respirando, por conta do sopro divino dele, por conta do Espírito Santo dele. Porque você tem todos os dons, todos os sentidos, todos os seus membros, você tem saúde, você tem vida. Então não andeis ansiosos pelo que você há de comer e o que vestir, porque a vida é melhor, é mais do que a comida, e o corpo melhor do que as vestes, tá? Então não andeis ansiosos pela vida. Então ele fala aqui logo em seguida sobre a parábola do servo vigilante, tá? A partir do verso 35 ao verso 48, ele fala sobre aquelas pessoas que esperam pelo Senhor, que anseiam pela volta do Senhor, e que o Senhor, quando voltar, os achar como servos vigilantes. Então, a partir do verso 37, eu vou ler para vocês aqui. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Amém? Então, quando Jesus voltar, ele vai achar aqueles servos vigilantes, aqueles servos que se preocuparam com a sua própria salvação, claro, com a salvação também de seus parentes, amigos e familiares e membros da igreja. Ele vai encontrar essas pessoas vigilantes, todos nós sentaremos à mesa e comeremos junto com o nosso Pai Celeste. Receberemos a nossa pedrinha branca, receberemos uma coroa de glória. Tudo isso é reservado para aqueles... Um novo nome, exatamente, para aqueles que se acharem com fé, aqueles que quando Jesus voltar, achar eles vigilantes, esperando pelo Senhor, orando e vigiando o tempo todo para não cair em tentação, cuidando, vigiando para não cair nas ciladas do inimigo, orando e vigiando para não perderem a sua salvação, entendeu? Perderem a vida, mas não perderem a salvação. Então, essa parábola que Jesus fala do servo vigilante, do 35 ao 48, tá? E como ficou uma discussão em meio àquela situação, eu vou ler para vocês aqui do verso 49 ao 53, que tem uma frase que diz assim: Jesus traz fogo e dissensão à terra. Verso 49: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E ele estava falando da crucificação, tá? De sua morte na cruz. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra.
Amém? Então percebemos aqui, irmãos, que ele não veio para cá e disse isso na intenção de ser ruim. Mas por quê? Porque ele causaria essa dissensão, porque muitas casas se dividem, porque algumas pessoas são cristãs e outras não. Então as pessoas da família, às vezes, que não são cristãs, elas batem muito de frente com pessoas que são cristãs. Magoam muito. Nós falamos muito aqui, já falamos em diversos vídeos, que a maioria das pessoas que nos ofendem são as pessoas da própria família. Porque nós somos cristãos, então a gente trata muito essa questão do amor de Deus, da misericórdia, do perdão, de dar a outra face. É difícil, mas acontece muito. E dentro da família é o que mais acontece, meus amados. Então dentro da família sempre vai ter aquele que vai te espizinhar porque você é cristão. Vai te espizinhar porque você não trabalha no sábado. Vai te espizinhar porque você dá o dízimo do seu dinheiro todo mês. Então não são só as pessoas da rua, mas sim as pessoas da sua própria casa. Tá? Então, a partir do verso 54 ao 59, para finalizar aqui, Jesus fala sobre os sinais dos tempos. Então eu quero ler apenas alguns versos para vocês, para a gente finalizar o capítulo 12 de hoje. Verso 54 diz o seguinte: Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haver calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Amém? Então, se você sabe discernir entre o tempo, quando vai chover, ou um dia que vai fazer muito calor, será que você não pode ver diante de uma pandemia, de terremotos, de guerra, de destruição, de pai matando filho, filho matando pai, e você não consegue distinguir que o fim dos tempos está próximo? Que nós estamos no fim do tempo do fim? Que Jesus está voltando para resgatar o seu povo dessa terra, que não tem nada de bom a oferecer? Então, meus amados, é com esse versículo, tá? No verso 59 aqui já termina o capítulo 12 do livro de Lucas. Mais uma vez nós queremos pedir a vocês que façam um culto familiar na casa de vocês, para que vocês possam debater sobre o capítulo 12 de Lucas, que é extremamente interessante, extremamente importante, tá? Para que vocês façam um culto familiar com todos os seus familiares reunidos, porque é muito importante, tá? Isso vai aumentar mais a sua fé, a sua comunhão com Deus, sua comunhão com os seus próprios parentes aí da sua casa, porque é muito bom fazer um culto familiar. Pode ter certeza que o momento pessoal que você tem com Cristo é de extrema importância, é intransferível e pessoal, como a gente já falou aqui, tá? Mas esses momentos em família, né, quando você conversa com seus familiares a respeito das escrituras, a hora passa que você nem sente. Daqui a pouco vocês estão falando de um provérbio, de um salmo, e estão falando algo sobre um profeta ou outro, e uma passagem da Bíblia de Jesus, e algo sobre o Apocalipse. A discussão surge, porque sempre tem dúvidas, né? E muitas vezes você consegue tirar essas dúvidas com o pessoal, com a sua própria família, ou às vezes com um ancião da igreja, ou com o próprio pastor. Mas procure estudar e meditar na palavra de Deus, que você vai ver o quão importante vai ser essa mudança que vai ser causada em sua vida. Tá bom, irmãos? Deixa o seu comentário aí abaixo, compartilha com teus grupos lá no teu WhatsApp, compartilha com as tuas mídias sociais, tá? Se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, aquele apoio, e espalha a palavra de Deus, que é extremamente importante. Eu espero do fundo do meu coração que Deus abençoe grandemente você e sua casa, sua família, e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.